Diz assim então a carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, à igreja de Cristo. Capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que ele diz? Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, no capítulo 1 de Apocalipse, o apóstolo João, ele tem uma visão inicial da glória e da exaltação do Senhor Jesus. No capítulo 4, ele vai vislumbrar o grande trono, ele vai vislumbrar o Cordeiro de Deus, mas entre essas visões, essas duas visões, do Cristo exaltado e da glória de Deus, da sala do trono, nós temos nesse intervalo os capítulos 2 e 3, que é justamente cartas que o Senhor Jesus envia às suas igrejas, as igrejas da Ásia Menor. Eram igrejas históricas, igrejas reais, não eram figurativas, simbólicas, alegóricas. Eram igrejas que foram fundadas, que existiam e estavam ali presentes naquele período. Eram igrejas que na sua totalidade, dessas 7 igrejas, elas como que apontavam, representavam a totalidade da igreja de Cristo em todos os tempos, em todas as eras, com as suas lutas, com os seus desafios, com as suas dificuldades. E a primeira carta, então, ela é dirigida à igreja de Éfeso. Essa igreja foi então ali plantada pelo apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, no capítulo 18, essa igreja, ela teve ali o privilégio de ser muito bem doutrinada, muito bem ensinada. O apóstolo Paulo pôde permanecer naquela igreja por cerca de 2 anos, ensinando, fundamentando, consolidando o ensino, a doutrina na vida da igreja. Esse é um privilégio. Tantas igrejas ali o apóstolo Paulo passou, houve alguns conversos, ali ele colocava uma liderança e ele já partia nas suas próximas viagens, e assim ele ficava pouco tempo em cada cidade, em cada igreja que era formada. Mas Éfeso teve esse privilégio de poder contar com a presença do apóstolo Paulo ali por tanto tempo. Além do apóstolo Paulo, essa igreja foi pastoreada também por Timóteo, por Tíquico, e segundo a tradição, alguns estudiosos, até mesmo o apóstolo João, esse apóstolo que está aqui encarcerado em Pátimos, ele também pastoreou aquela igreja. Perceba quantos privilégios Deus concedeu à igreja de Éfeso.
Mas Éfeso foi plantada, essa igreja foi plantada num ambiente, num contexto de dificuldades. A cidade de Éfeso, ela tinha algumas facilidades e trazia alguns desafios. Quais eram as facilidades de Éfeso? A sua prosperidade. Era uma cidade importante, era uma metrópole. Ela era uma cidade ali que estava muito bem localizada, a menos de 5 quilômetros do mar Egeu, à beira do rio Cáster, onde ali as embarcações poderiam facilmente transitar e vender os produtos, escoar as mercadorias. Essa cidade, ela estava ali entrelaçada por 4 grandes rotas comerciais terrestres. Então ela era uma cidade rica economicamente falando, muito influenciada por várias culturas, várias filosofias, vários pensamentos, todas as novidades e modismos culturais e filosóficos rapidamente chegavam a Éfeso. Ela não era uma cidade qualquer, num rincão perdido, escondido, ela estava ali numa posição de centralidade, economicamente forte, rica, mas ao mesmo tempo era uma cidade que extremamente idólatra, extremamente imoral. Estava ali uma das grandes riquezas, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana dos Efésios, o maior templo religioso do mundo antigo, onde haviam ali prostitutas cultuais, que quando dava meio-dia, elas iam para as ruas, elas iam para o centro da cidade, e elas convidavam os homens para o culto esse que envolvia ali prostituição, e era esse o contexto dessa cidade. Por um lado, riqueza, por um lado, pluralidade de conhecimento, de ensinos, de pensamento, pluralidade de filosofias, mas também extrema idolatria e extrema prostituição e moralidade. E foi nesse ambiente, foi nesse lugar que a igreja de Éfeso foi plantada. Uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, olha aí o tamanho dela. Havia ali um teatro com 24 mil assentos, né, com capacidade para 24 mil espectadores sentados. E foi nessa cidade que a igreja de Jesus, a igreja de Éfeso, tinha o desafio de florescer, de frutificar, de ser luz, de ser um candeeiro, de ser um testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. E quem é o remetente dessa carta? O texto vai dizer, no verso 1, que estas coisas que serão ditas, é dita por aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então é este que está enviando essa mensagem. E quem é esse que conserva em sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro? É o Senhor Jesus, né? Ele é o remetente, é Ele quem envia essa carta à igreja de Éfeso. Aqui, quando vai falar que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, isso é uma referência aos anjos dessa igreja. E onde isso está? No verso anterior, capítulo 1, verso 20. Né? Então, ele já vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, no verso anterior, ele já está aqui elucidando, esclarecendo o que é essa imagem, o que é essa figura, essa pessoa que tem autoridade e que na sua mão direita está as 7 estrelas, e essa pessoa anda no meio dos 7 candeeiros. Então perceba, o Senhor Jesus,
ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, os 7 anjos. Aqui nós temos uma certa dificuldade em afirmar de uma maneira assim, peremptória, de que se tratam dos pastores dessa igreja, pastor físico, mensageiro, ou um anjo que tinha a responsabilidade de proteger, guardar, guiar, orientar aquela igreja. O texto nos deixa nessas duas possibilidades. Lá em Daniel, capítulo 10, verso 21, será dito que o arcanjo Miguel, ele foi destacado como um guardião protetor do povo de Israel. Então há essa referência, essa menção no Antigo Testamento de um arcanjo que tinha a função de proteger o povo de Deus, né? Então, não seria algo totalmente estranho que aqui essa referência aos 7 anjos sejam de fato anjos, seres espirituais, podendo também ser uma referência aos mensageiros, aos pastores físicos dessa igreja. Então, nesse ponto, nós deixamos isso em aberto, tá? Fato é o seguinte, que esses anjos estão nas mãos de quem? Do Cordeiro, de Cristo. Tá? E esse mesmo Cordeiro, Cristo, ele anda no meio dos 7 candeeiros, ele anda no meio da sua igreja. Esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. E o que era o candeeiro? Ele era como um utensílio usado para iluminar o cômodo da casa, o ambiente da casa, como que uma lamparina, onde havia ali um azeite, onde havia ali alguma coisa para dar combustão, né, uma estopa, e aquele candeeiro era colocado num lugar alto, para iluminar todo o ambiente, todo o cômodo. E a igreja, então, ela é comparada a um candeeiro. Isso nos mostra um papel importante da igreja: ser luz, testemunho, ser luz em meio às trevas, iluminar a luz de Cristo no meio de uma geração corrupta que jaz em trevas. Essa descrição da igreja aponta para essa sua função importante, primordial, de testemunhar de Cristo, da evangelização, de missões, tá? Então, esse que anda no meio da igreja, que conhece suas dificuldades, conhece suas lutas, conhece as suas provações, conhece as áreas da vida dessa igreja que precisam de arrependimento, que precisam de transformação, que precisam de mudança. A ideia aqui é que o Senhor Jesus, ele vai falar com conhecimento de causa. Ele não vai falar do que ele acha, ele não vai falar do que ele imagina, ele não vai falar de assuntos que é uma probabilidade. Ele vai falar de algo que é certo, que é algo incontestável. Sabe o que isso nos lembra, meus irmãos? Que muitas vezes nós temos a tendência de apresentarmos as nossas justificativas, darmos as nossas desculpas, assim como Adão fez, a mulher que tu me deste, né? E aqui nós somos lembrados que o Senhor Jesus é aquele que conhece todas as coisas, as nossas motivações. Antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já a conhece toda. Ele sabe por que fazemos o que fazemos e por que deixamos de fazer. Ele sabe quais são as nossas motivações. Enquanto os homens podem ver as nossas ações, ouvir as nossas palavras, mas Cristo conhece aquilo que vai no profundo, no íntimo do nosso coração. E diante dele todas as máscaras caem. Diante dele toda maquiagem é retirada. E nós estamos ali como que despidos diante dele. Como o Salmo 139 nos lembra, que nós não temos para onde fugir da presença do teu Espírito. Seja o mais profundo abismo, seja a maior das alturas, ali está o Senhor. E esse Senhor conhece todas as coisas. Ele não pode ser ludibriado pelos nossos argumentos, pela nossa narrativa,
pelas nossas churumelas, pela nossa terceirização da responsabilidade. A família que tu me deste. Senhor, a igreja que tu me deste. Se eu estivesse numa igreja que fosse assim, que fosse assado. Meu irmão, nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós recebemos, por aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E é sobre isso que nós daremos conta. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, diante dos homens, diante dos nossos pais, diante dos nossos líderes, talvez os nossos argumentos e justificativas possam colar, possam nos safar das consequências do nosso estilo de vida. Mas diante do Cordeiro, diante de Cristo, não tem como. E ele passa então no verso 2 a recomendar essa igreja. Ele começa fazendo menções elogiosas, ele começa recomendando, afirmando aspectos positivos da vida daquela igreja. E ele diz assim: eu conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então o Senhor Jesus, Ele não começa já destacando os aspectos negativos. Ele com sabedoria começa apontando o que há ali de positivo, de elogioso, de louvável. E ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. Será que nós podemos receber esse elogio? Será que isso pode ser dito a respeito da sua vida como cristão? Será que você está apto, seu estilo de vida, suas prioridades na sua vida, tornam você apto a ouvir isso da boca de Cristo? Edilton, eu conheço o teu labor, tuas obras, tua perseverança. Será que eu estou em condições de verdadeiramente ouvir isso de Cristo? Será que isso reflete o meu estilo de vida e as minhas prioridades? E essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Como tem sido a nossa ação no meio da igreja de Cristo? Que tipo de membro de igreja você tem sido? Aquele que se contenta em frequentar, bater o ponto, estar presente dominicalmente? Ou você não se contenta em meramente se fazer presente, mas você busca um envolvimento, um compromisso, uma atuação, uma participação, uma cooperação na vida da igreja, nos projetos da igreja, e assim dentro das suas prioridades, da sua agenda profissional, de estudos, de namoro, de lazer, durante a sua semana, há tempo para você se envolver com o ministério da igreja, com os trabalhos da igreja, culto de quarta, escola dominical, oportunidades de evangelismo que são coordenadas por departamentos da igreja. Em quais áreas da igreja você tem atuado? Você é membro de alguma sociedade? Você participa ativamente de algum ministério, de algum departamento? Ou você está sentado confortavelmente, observando a banda passar? Mas atento às falhas, atento aos erros, e muitas vezes muito pronto a apontar esses erros e essas falhas. Meu irmão, isso aqui precisa melhorar, viu? Essa programação aqui deixou a desejar. Isso aqui nós temos que fazer com excelência, viu? Esse lanche aqui que foi oferecido, misericórdia. E quando você vai ver, o indivíduo não está envolvido em nenhum departamento, nenhum ministério, nem dizimista mas está lá cobrando um lanche de nível, né? Porque essas lembranças aqui do Dia dos Pais poderiam ser algo, né? E muitas vezes, infelizmente, o que nós vemos é que esses que mais críticos são
são os que menos se envolvem, os que menos participam, e muitas vezes que nem sustentam a igreja, nem participam do sustento da igreja. É como se a colaboração dele para a igreja é seus olhos e o senso crítico. Eu estou aqui para avaliar e manter o padrão, a qualidade, então eu vou oferecer à igreja esses meus dons, essas minhas habilidades. Na igreja há lugar, há trabalho para todos. E o Senhor Jesus nos chama para nos envolvermos com a sua obra. Paulo, quando se dirige a essa carta, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele vai falar muito sobre a igreja, sobre a vida da igreja. De que a igreja ela é um corpo, um organismo. E há algumas palavras que ele usa, né? Ele diz assim, Efésios 2, quando Paulo está ali doutrinando a igreja, ele diz, Efésios 2, verso 19, agora vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Perceba que essa família formada de judeus e gentios, ela é edificada sobre um fundamento, Cristo, fundamento estabelecido pelos profetas, com as profecias do Antigo Testamento, e igreja fundamentada no fundamento que é Cristo, colocado pelos apóstolos. Então perceba que ele começa aqui destacando doutrina. Doutrina é importante. Doutrina é importante. Só que aí ele continua, esse Cristo que é o alicerce da igreja, o fundamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então perceba que esse edifício cresce, é construído bem ajustado, bem ordenado. Ainda no capítulo 3 de Efésios, ele vai dizer o seguinte, falando sobre a vida, a dinâmica dentro da igreja, de que o Senhor, ele disse no verso 11 e 12, que o Espírito Santo concedeu dons e mestres, pastores, evangelistas à igreja, com um objetivo. Verso 13, Efésios 4, verso 13. Qual é o objetivo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Perceba, ele está destacando aqui uma igreja madura, uma igreja que cresceu doutrinariamente, não é infantil, não é conduzida e levada por novidades, por modismo, por pregações e ensinos sutis, interessantes, atraentes. Não, são maduros, são bem doutrinados. Então perceba que a doutrina é importante. E aí ele continua no verso 15, mas seguindo a verdade, doutrina, em amor. Em amor, o amor faz parte, o amor tem que estar presente na vida do cristão e na vida da igreja. Então, seguindo essa verdade, não de maneira insensível, não de maneira soberba, não de maneira farisaica, mas seguindo a verdade que é Cristo, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Que nesse organismo, nesse corpo que é a igreja de Cristo, onde você foi inserido pela graça de Deus, pela obra de Cristo,
que você aqui tem um papel, que você tem uma função, que você é parte desse organismo, e esse organismo precisa da sua colaboração, dos dons que Deus lhe deu. Então, esse corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então perceba que aqui no capítulo 4, Paulo falando sobre a igreja, para essa igreja, viu? É essa igreja que Jesus está se dirigindo em Apocalipse 2. Anos antes ela recebeu a carta de Paulo, e que Paulo diz que o fundamento é Cristo. A importância da doutrina para não ser levado de um lado para o outro. A importância da cooperação, da ação, de agirmos, de termos uma obra, mas a importância do amor. E aqui o Senhor Jesus disse aos irmãos da igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, o seu labor e a sua perseverança. Você tem perseverado na obra do Senhor? Às vezes acontece da pessoa ser eleita para um cargo, da pessoa durante um tempo servir em algum cargo, e depois ela se aposenta, né? Depois ela chega e ela pendura as chuteiras. E ela deixa aquele cargo de lado, mas ela não vai cooperar em outra parte. Ela simplesmente cruza os braços e passa a ser um espectador. Aqui o Senhor Jesus disse que essa igreja era perseverante no seu labor e na sua obra. Meus irmãos, tudo que a segunda igreja é, que ela realiza, que ela tem alcançado, tem sido pela graça e misericórdia de Deus. Os méritos, a honra, a glória não é nossa. Nós não podemos bater no peito e falar: nós conquistamos, nós conseguimos. Nós não podemos fazer como os apóstolos fizeram com Jesus, olhando para o templo: Senhor, está vendo que bela construção, que grandes colunas? Não. Nós não temos que nos orgulhar daquilo que Deus nos deu, em termos de estrutura material, em termos de orçamento. Longe de nós, soberba, tá? Nós precisamos entender que isso é graça e misericórdia de Deus. Ele que tem agido na vida da sua igreja. E aquilo onde você percebe de limitação, de falha, de dificuldades na vida da igreja, isso se deve ao pastor Edilton. Isso se deve a você. Isso se deve a cada um de nós. As nossas limitações, a nossa rebeldia, a nossa dureza de coração. Muitas vezes ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo, entra por aqui e sai por aqui. Falamos: que mensagem maravilhosa, pastor, que bênção. Pena que meu marido não veio, pena que não sei quem não veio. Meu irmão, o Espírito Santo está falando contigo. Você deve avaliar e examinar a sua vida, não a do vizinho. Então, aonde a segunda igreja, em áreas onde ela ainda lida com dificuldade, aonde ela ainda tem limitações e falhas e defeitos, isso se deve a cada um de nós. Por isso nós devemos olhar para a igreja com misericórdia. É muito triste quando nós vemos membros da igreja indo para o seu Instagram, para o seu Facebook, meio que querendo lavar roupa suja, meio que querendo criticar a igreja de Jesus, acusar a igreja de Jesus. Que desserviço, que mau testemunho. As nossas dificuldades, nossos problemas, nossas lutas devem ser resolvidos internamente, com oração, com sabedoria, com amor, seguindo a verdade em amor. E não escancarando nas vitrines das mídias sociais. Isso é falta de maturidade, isso é falta de sabedoria. Isso não é uma atitude de um crente maduro, que ama Cristo, que ama a igreja de Cristo. Nós precisamos vigiar. Se você está triste, se você está chateado com a igreja, com algum irmão, isso precisa ser tratado. Procure o teu irmão. Procure o teu irmão em oração, com humildade, e busque a reconciliação.
Mas não permita que o seu coração fique amargurado por anos e décadas a fio. Então, diante desse elogio feito à igreja de Éfeso, surgiu essa pergunta: será que nós estamos aptos a receber esse elogio? Mas essa igreja não era apenas operosa, ela era também uma igreja zelosa, e zelosa da doutrina, que colocaram à prova falsos mestres e falsos apóstolos. E isso é elogiado, isso é apontado como algo importante. Paulo havia avisado aos presbíteros de Éfeso no capítulo 20, quando ele se despediu daqueles presbíteros, quando ele falou que futuramente, talvez até do meio daqueles líderes mesmos, alguns se levantariam para trazer ali problemas à igreja. Ele disse no capítulo Atos 20, verso 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vocês mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, em Atos 20, quando ele se despedia de Éfeso, daquela igreja, daqueles presbíteros, ele advertiu: cuidado, lobos vorazes. E eles aqui são elogiados, porque eles foram zelosos, porque eles expulsaram esses falsos mestres e apóstolos. Isso nos mostra o quê? Temos que zelar da doutrina. Doutrina não é perfumaria, doutrina não é coisa que divide. Não temos que ter esse discurso: temos que buscar a piedade, temos que ter uma vida cheia do Espírito, e a doutrina, o academicismo. Isso é um discurso incoerente. Todo pastor tem que ser um teólogo, e todo teólogo tem que ter um coração pastoral. Não estamos falando de água e óleo que não se misturam. Nós estamos falando de dons, de habilidades que devem estar na vida do líder, do presbítero, do pastor. Que nós devemos valorizar isso. Há igrejas que valorizam, quando vão pensar em pastor, em sucessão pastoral, em carisma. Se ele é uma pessoa carismática, se ele atrai pessoas ao redor de si, se ele tem um histórico assim ou assado. Essas coisas precisam caminhar juntas: a piedade, uma vida de temor a Deus, esse testemunho de vida, e ao mesmo tempo o zelo da doutrina, o apego à doutrina, porque a igreja necessita, na sua vida diária, desses elementos: pastoreio e ensino. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. E aqui o Senhor Jesus continua elogiando. Ele diz no verso 3, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Quer dizer, a perseverança desses irmãos, que passaram por lutas e provações, sofreram, mas não como malfeitores, não porque fizeram coisas erradas, se envolveram com negócios escusos. O texto vai dizer que vocês suportaram provações por causa do meu nome. O chamado do cristão é também, não só a graça de receber o dom da salvação, mas também a graça de sofrer por Cristo, como Paulo fala a Timóteo. Quando Paulo vai falar a necessidade de que o crente tem, não apenas de receber a salvação, mas de entender que o sofrimento faz parte dela. E nisso o Senhor Jesus elogia essa igreja. Então o noivo elogia sua noiva, ele recomenda, ele faz afirmações de coisas boas. Porém, há um porém. Ele agora vai repreender, ele vai corrigir. O noivo vai repreender a sua noiva. E ele diz no verso 4, tenho, porém, contra ti. Nossa, mas uma igreja tão perseverante, cheia de obras, cheia de labor, uma igreja zelosa da doutrina, uma igreja que sofreu por Cristo,
Será que não está bom? Será que está faltando alguma coisa? Não dá para tirar nota 10? O Senhor que anda no meio dos 7 candeeiros, que anda no meio da sua igreja, Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. E Ele sabe que há uma área onde essa igreja é repreensível. E ela está sendo repreendida porque ela abandonou o primeiro amor. Ela abandonou o primeiro amor. O que seria esse primeiro amor, irmãos? Esse primeiro amor tem a ver com a paixão, com o encantamento por Cristo e pela mensagem do Evangelho. Você já viu um novo convertido? Qual que é a principal marca e característica do novo convertido? Pensa aí. Lembra da sua experiência. O que o novo convertido, ele é meio compulsivo. Qualquer pessoa que encosta do lado dele, ele chega e fala assim: nossa, esse passarinho aqui canta tão bonito, né? Você conhece Jesus? Ó, o ônibus está atrasado, né? Ó, mas Jesus não vai se atrasar. Então ele está ali procurando brechas e oportunidades para apresentar o seu Senhor, para apresentar o Evangelho da salvação que ele recebeu e está encantado, está maravilhado. O Senhor Jesus, quando falando ali no sermão escatológico de Mateus 24, e ele anunciou que futuramente o amor de muitos esfriaria. Sabe o que ele diz na sequência? E esse evangelho será pregado a todas as nações. O esfriamento, a pregação, o anúncio do evangelho. Esse primeiro amor aqui, ele é demonstrado, ele é traduzido numa vida de testemunho para com o descrente. Então, dentro da vida da igreja, nós temos que ser ativos, temos que ser perseverantes na obra, temos que sustentar a obra, temos que zelar da doutrina, mas a vida cristã não é vivida só dentro da igreja. A vida cristã não é vivida só dentro dessas 4 paredes. Nós somos chamados a viver um estilo de vida lá fora, que possa apresentar, que possa testemunhar quem é Cristo e que salvação é essa que Ele nos oferece, essa nova vida. E esse é um erro que a igreja pode cometer, é viver uma vida centrada em si mesmo, dentro de si mesmo. Nós somos chamados para ser um candeeiro, uma luz, que brilha não apenas no meio de uma igreja que já está iluminada, mas no mundo que está em trevas. E é isso que essa igreja é repreendida. Nesse sentido, essa igreja deixou de ser útil, perdeu sua utilidade. Lembra o que Jesus falou do sal? Se ele não salgar, ele vai servir para alguma coisa? Ser jogado fora e virar ali como que material para calçamento, para construir estrada, mas deixou de salgar, deixou de temperar, deixou de evitar o processo de apodrecimento da sociedade. E era esse o chamado para a igreja de Éfeso e para a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga: ser sal e luz nesse mundo, na sua faculdade, na sua repartição, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua família, no seu curso de inglês, no seu curso de jiu-jitsu, nas oportunidades que você tiver, dos seus contatos, dos seus relacionamentos. Como igreja, temos tido essa preocupação com o evangelismo. Só essa semana que passou, nós tivemos 2 atividades evangelísticas. Os homens e a junta diaconal organizaram o evangelismo no Tagua Parque, com distribuição de água, aferição de pressão arterial, com distribuição de literatura, de biblinhas. Na quinta-feira foi distribuído sopa e biblinhas no hospital de Taguatinga. Como igreja, a gente tem tido essa percepção dessa necessidade. No Dia Internacional da Mulher, a SAF distribuiu biblinhas e presentinhos no metrô.
Os jovens esse ano, junto com os adolescentes, levaram o coral Canto Livre para se apresentar no Tagua Park e distribuir biblinhas. Como igreja, nós não podemos perder isso. Não podemos perder. Mas a minha fala não é apenas para a igreja, é para indivíduos, para pessoas. Entende? Você, no seu estilo de vida. Então, irmãos, um perigo que a gente corre é por causa disso, por causa dessa repreensão, que eles abandonaram o primeiro amor, a gente fala, tá vendo? Era a igreja toda zelosa, cheia de doutrina, o que adianta? O que adianta? Não é esse o pensamento. Nós temos que ter as duas coisas. Elas precisam caminhar juntas. O ensino, a doutrina, e por causa dessa doutrina, dessa verdade, desse ensino, aí eu sou movido à emoção, aí eu sou movido à paixão. Não pode ser uma emoção sem fundamento, sem base, por causa de luzes, por causa de instrumentos, por causa de músicas que são repetidas, um ambiente que é produzido no meio do culto para gerar emoções, para gerar sentimentos e para fazer você ter a impressão que teve uma experiência com Deus. Isso pode ser manipulado, isso pode ser produzido com alguns acordes musicais, com um ambiente, com todo um discurso. Isso pode ir ali induzindo essa percepção, provocar emoções. Não é errado ter emoção, não é errado termos um culto emocional. A questão é que a emoção vem como resposta à verdade da palavra de Deus. O amor de Cristo nos constrange. Diante desse amor eu não sei como responder, diante desse Deus, desse Cristo, eu não sei o que oferecer. Então é diante da verdade, da beleza, da doutrina, da salvação, que nós somos então encorajados a responder com todo o nosso ser, com o nosso intelecto, mas também com as nossas forças, com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Então não é um culto que procura manipular sentimentos e produzir falsas sensações, mas é a verdade da palavra, do evangelho, do amor de Deus, que vai gerar em nós essa resposta. Se o seu filho tivesse entre a vida e a morte no hospital, 3 aninhos de idade, precisando de um coração, e o médico falasse para você, Demétrios, não passa dessa semana. Clinicamente está muito debilitado, muito frágil e não passa dessa semana. E aí uma família tem uma criança na mesma faixa etária que em razão de um afogamento veio a ter uma morte cerebral diagnosticada, mas aquele coração está ali perfeito. E no meio da dor, do sofrimento daquela família, ela decide doar o coração daquele filho, para que o seu filho viva. Diante dessa oferta e demonstração de amor, você diante desses pais que estão ali chorando, você iria responder apenas com muito obrigado, de maneira formal, educada e protocolar? Você ia apenas falar, muito obrigado, porque você é uma pessoa educada, e a formalidade exige que pelo menos se agradeça? Seria essa a sua resposta? Ou será que haveria ali algo de emoção envolvido? Perceba, diante do amor de Cristo por nós, do seu sacrifício, da sua entrega, não é errado você experimentar e demonstrar emoção diante desse Cristo. Mas é uma emoção que está alicerçada, fundamentada na palavra, não em musiquinhas, não em luzes, não em acordes, não em frases de efeito, desse mundo gospel que a gente vive. O Senhor Jesus repreende, porque o amor por Ele se enfraqueceu. O testemunho da glória, da beleza dele, desapareceu da vida daquela igreja. E vem então a advertência, arrepende-te.
arrepende-te e volta às primeiras obras. Senão eu virei a ti como juiz e vou mover do seu lugar o seu candeeiro. Essa igreja vai desaparecer, essa igreja vai ser fechada, essa igreja vai deixar de existir, porque ela deixou de ser útil. Mas a palavra de Jesus é: arrepende-te. Nós precisamos constantemente examinarmos a nossa vida, avaliarmos se estamos na fé, e assim voltarmos às primeiras práticas, ao primeiro amor. No verso 6 ele vai elogiar essa igreja mais uma vez, porque ela odiava o que Cristo odiava. E aqui vai se referir a um grupo de falsos mestres, com falsos ensinos, no capítulo 6. E quando chega no capítulo 7, teremos aqui Jesus motivando essa igreja, reanimando essa igreja, dando encorajamento, dando motivação para esse arrependimento, para essa mudança, para essa restauração. Ele diz: olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui há um encorajamento, um estímulo, um incentivo. Lembra onde você caiu, se arrependa, volte à prática das primeiras obras. E você vai desfrutar do gozo da presença de Cristo. Essa árvore da vida como que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, uma presença vivificadora, uma presença que traz vida plena e abundante. Ela é mencionada lá em Apocalipse 22, no último capítulo do livro, falando que ela estava no meio da praça e as suas folhas serviam para alimento. O Senhor Jesus está dizendo: olha, aquele que vencer, aquele que se arrepender de onde caiu, das suas más obras, aquele que perseverar até o fim, confirmar sua vocação, confirmar sua eleição, confirmar o seu chamado, ele vai receber esse privilégio, esse acesso de se alimentar da árvore da vida, ou seja, desfrutar de todo esse gozo da presença de Deus no meio do seu povo, perdão e restauração completa. E esse é o chamado de Deus, o chamado de Cristo para a igreja de Éfeso e para a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, para a minha vida, para a sua vida. Que nós possamos ouvir de Cristo que Ele conhece as nossas obras, nosso labor, nossa perseverança, que Ele possa dizer de nós que nós suportamos as provações por causa do nome dEle e não nos abatemos e não esmorecemos, mas que nós não venhamos ouvir que nós abandonamos as primeiras obras, o primeiro amor. Que esse amor por Cristo possa ser cultivado nos nossos corações, esse encantamento, esse deslumbre pela beleza de Cristo, por essa salvação. Lembre-se, se há vida em nós, se há esperança em nós, se há um novo coração, é porque Cristo se entregou por nós. O amor dele deve sempre nos constranger, nos deixar sem palavras, que possamos sempre nos perceber como devedores, e que assim possamos viver essa nova vida, não para nós mesmos, nossos projetos, nossos sonhos, nossos prazeres, buscai, pois, em primeiro lugar os seus planos e sonhos. Não, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as nossas necessidades serão acrescentadas. Porque tudo vai ficar aqui. Suas aplicações, seus carros vão ficar na garagem, suas roupas vão ficar no guarda-roupa, suas maquiagens vão ficar lá guardadas, tudo isso vai ficar.
tudo isso que muitas vezes você valoriza tanto. E sabe o que vai permanecer na eternidade? Sabe o que vai ser contado na eternidade? Se você de fato amou a Cristo. Se você de fato ofereceu sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus nos ajude, nos capacite na nossa caminhada cristã. Que eu e você estejamos entre os vencedores, daqueles que vão se alimentar da árvore da vida. Amém?